Para a gente começar, vamos falar da nossa reflexão diária. As coisas que consomem a sua mente, presta atenção, consomem a sua vida. As coisas que você deixa aí abertas na sua mente consomem a sua energia e a sua vida. E isso é muito importante que você comece a olhar com mais cuidado, porque esse festival de pensamentos inúteis e repetitivos que talvez você tenha, pensamentos negativos, tudo isso consome não apenas a sua mente, a sua energia, mas também a sua vida, porque você fica ruminando muitas vezes esse barulho. Você se identifica com isso? Escreve aqui eu, se você se identifica com isso. Muitos pensamentos repetitivos, inúteis, negativos, que fazem você se cansar, perdem, roubam a sua energia, faz você perder a sua vitalidade, a sua força. Então você precisa começar a identificar que esses pensamentos aleatórios, eles não são bons para você. Você precisa começar a colocar intencionalidade no controle desses pensamentos. As pessoas dizem o seguinte: ô gata, é muito normal, né, a gente ter vários pensamentos. É comum, mas não é normal. A gente tem o poder de controlar isso. E como é que você controla isso? Através de blindagem emocional. Quando eu tenho blindagem emocional, que é o controle das minhas emoções e dos meus pensamentos, eu consigo reduzir o que eu quero realmente pensar ou não. Existem pensamentos que te enfraquecem. Você pode acordar em um dia super feliz, super disposta, mas aí vem um pensamento que você deixa entrar na sua mente. Esse pensamento, ele toma conta do seu dia e quando vê, você se enfraqueceu. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para mais algumas pessoas que chegaram antes da gente começar este conteúdo sobre como vencer o medo de se arrepender. Deixa eu dar um bom dia aqui para Maria Cristina Jesus, seja bem-vinda. Silvana Bernardo também, oi Silvana, seja bem-vinda. E Del Varque também por aqui. Marcília Flores, seja bem-vinda. Marta Oliveira, bom dia. A Kika também por aqui. A Ana Paula Martins Jorge também por aqui, seja bem-vinda. Sueli Ribeiro, bom dia. mtrm.cean também por aqui, seja bem-vinda. Regiane Maeda, bom dia Regiane, seja bem-vinda. A Domita, mais uma vez aqui também, seja muito bem-vinda. Ana Raquel Bezerra também por aqui, muita gente chegando. A Dayana, a Edna, a Verônica, oi Verônica, seja bem-vinda. Ana Paola Ramalho Vieira também por aqui. O Gueira também, oi Gueira, seja bem-vindo. Dirlene, Patrícia, muita gente aqui. Iron Cordeiro também. Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre este assunto aqui. E manda para as pessoas que você gosta. Pega o aviãozinho, clica no aviãozinho. Como vencer o medo de se arrepender? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não há certeza na vida. Nossa, gata, sério mesmo? Sim, não há certeza na vida. E eu tenho que te colocar isso porque você talvez esteja adestrada, doutrinada a acreditar que você sempre precisa ter a certeza para realizar alguma coisa. E a vida é um risco. A vida é um risco permanente e não existe nada mais arriscado do que uma vida sem riscos, uma vida monótona, uma vida no tédio. Pode ter certeza disso. O risco é importante para o nosso crescimento. Então as pessoas ficam esperando o momento perfeito, elas ficam esperando a hora certa, elas ficam esperando que o outro mude. Só que isso não está no seu controle. E a gente precisa entender que, às vezes, uma decisão, ela vai te libertar. E para isso você precisa arriscar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A vida, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas. E você que está aqui nesse momento, você não está aqui à toa. Você está aqui por quê? Porque tem algo aí que está te incomodando. Faz sentido? Tem algo que não está legal, tem alguma área da sua vida que você talvez queira mudar, que você queira transformar, talvez te falte coragem nesse momento. E você precisa começar a entender que a vida é feita de escolhas. Porque enquanto você não decidir, presta atenção, entrar em ação, porque coragem é ação, enquanto você não decidir
ter coragem na sua vida, a recuperar a coragem na sua vida, você continuará sofrendo da mesma maneira. E viver no sofrimento é extremamente desgastante. Viver no sofrimento não é bom, viver no sofrimento é muito ruim. E a gente precisa entender que é possível sim você viver fora do sofrimento. Muitas pessoas que eu tenho acompanhado, tenho tido a honra de acompanhar dentro da comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas mais próximo a mim, pessoas que fizeram o programa Blindagem Emocional, elas estão saindo desse sofrimento. Mas é um processo. É um processo que muitas vezes leva tempo. É um processo que você precisa estar disposto a pagar o preço. E pagar o preço tem a ver com escolhas. Faz sentido isso para você? São as escolhas que determinam o seu destino, não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias que você vive hoje, mas sim as escolhas que você faz. Uma pequena escolha que você pode fazer hoje, ela vai impactar no teu destino no longo prazo. Um exemplo clássico, você gostaria de ser mais saudável. Qual a pequena decisão que você pode tomar hoje? Por exemplo, eu vou parar de comer açúcar, eu vou parar de tomar refrigerante. Essa é uma pequena decisão que constrói um resultado lá na frente. O problema é que a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço. E pagar o preço é você fazer escolhas. É você desescolher. Escreva aí, desescolher. Quando você escolhe algo, você está desescolhendo várias outras, muitas outras coisas. E para desescolher, você precisa de coragem. Por quê? Porque o seu ambiente, por exemplo, não está acostumado com você dessa maneira, da maneira que você deseja. O seu ambiente está acostumado com você dentro da mediocridade, de uma vida média, com hábitos ruins, com processos não íntegros, com a quebra da sua palavra. O seu ambiente está acostumado com você desse jeito. E para ele está ótimo, porque te mantém dentro do grupo. E para sua mente de sobrevivência, isso também é ótimo, porque tudo se trata de sobrevivência. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Ana, eu vou parar de beber cerveja. Que legal. Agora, qual é a evidência que você constrói hoje? Por exemplo, que você pode construir hoje, Ana. Não sei se é o teu caso, mas se você, na tua geladeira, tem alguma latinha de cerveja, qual é a ação que você precisa fazer agora? Qual é a ação que você precisa fazer agora? É simples. Porque do momento que você se compromete a isso, você precisa agir. Tudo bem? Porque senão você não constrói evidências. Sem evidências, você não consegue realmente entrar em ação. Você não consegue se manter em ação. Tudo bem? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas. A Ângela, oi Ângela, seja bem-vinda. A Esther Vieira, Ana Antônio, massoterapeuta também por aqui. A Natila, bom dia. Patrícia Nakamura, a Kelly, bom dia Kelly. Eduardo Santos, fala Eduardo, seja bem-vindo. Dani Garcia, seja bem-vinda. Cristininha Marques, Rocha Dirce também, Jaque Ponto Doces e Salgados também por aqui. Rosenthal também por aqui, seja bem-vindo. Rômulo, que legal, legal. Muita gente chegando aqui, ó. Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo. Clóvis Soares Galvão também. Cristina Rezende, olha só, a Ana, isso, jogar ela agora, é isso. Não é, eu vou tomar minha última latinha. Vai lá e joga agora. Essa é uma evidência de que realmente você quer esse novo comportamento. Não adianta você ficar se escondendo apenas em palavras. As palavras, elas sussurram. A ação, ela grita. Palavras sussurram, a ação grita. Guarda isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a ação, quando você entra em ação, você está mostrando para sua mente que você quer esse novo caminho. Que você não está aceitando mais a mediocridade, que você não está aceitando mais que uma latinha de cerveja te vença. A gente se acostumou a perder para coisas tão insignificantes. A gente perde para a latinha de cerveja, a gente perde para o chocolate que a gente não pode comer, a gente perde para a preguiça. A gente aceita isso como normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso pode ser o quê? Isso pode ser comum, mas não é normal. Escreva aí. Isso é comum,
mas não é normal. Escreva aqui nos comentários para você não se esquecer. Isso é comum, mas não é normal. Faz sentido isso para você? A gente se acostumou a achar que uma lata de cerveja ela é mais forte do que a gente. É impossível uma lata de cerveja te vencer. Ela não pode te vencer. Ela pode estar te vencendo agora, mas ela não pode te vencer. Você não pode aceitar isso, que você não consegue resistir a uma lata de cerveja, a um chocolate, coisas que você não pode comer, que você não pode beber. Isso, Dilene, isso é comum, mas não é normal. O problema de normalizar isso é que a maioria das pessoas, elas acabam entrando sem elas quererem, mas elas entram para o que eu chamo do exército dos covardes. O exército dos covardes é o maior exército que existe hoje, sem alma, sem empatia, sem sentido algum. Essas pessoas vivem as suas vidas sem nenhum sentido. Elas são manipuladas facilmente. Elas não são protagonistas das suas vidas, elas são coadjuvantes. Elas aceitam o que o sistema, o que o ambiente passa para elas. E talvez essa seja a sua vida. E aqui você precisa refletir. Será que essa é a vida que eu quero continuar vivendo? Será que é essa vida sendo manipulada, sendo controlada, fazendo tudo pelos outros, não sendo reconhecida, sem o meu protagonismo, sem me conectar com o meu propósito, com a minha essência? É essa vida que eu quero para o restante dos meus dias? É essa vida que você quer? Escreve aqui sim ou não para mim. Escreve aqui para eu saber se você gostaria de seguir nessa vida sem sentido algum. Pessoas que estão no exército dos covardes, elas são assim. Elas deixam a vida levar, no modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E elas acham que o prazer de curto prazo é vida. Que o sextou é vida. Elas acham que isso é vida, isso é maravilhoso. E elas se acostumam com o sofrimento. Não se acostume mais com o sofrimento. Você tem que estar indignada se você hoje vive no ciclo do sofrimento. Você tem que estar indignada, indignado. Você não pode ficar aceitando migalhas da vida. Migalhas dentro de um relacionamento. Você é muito maior do que isso. Você não pode ficar aceitando qualquer migalha. Isso abala a sua autoestima, isso tira a sua confiança. Você não transforma a sua vida exatamente por quê? Porque você precisa fazer uma escolha e você sabe exatamente qual escolha que é, só que você foge. Você foge. E quanto mais você foge, mais o buraco fica fundo. Sabe como que você sai de um buraco? Primeira coisa, parando de cavar. Primeira ação, para de cavar o buraco. Quando você para de cavar o buraco, aí sim você pode realmente pensar em como sair. Está fazendo sentido isso para você? E eu sei que seguir do jeito que está, você pode falar para mim, eu não quero ficar do jeito que está, mas eu não sei como sair. Eu não sei como sair. E para você sair, você precisa de uma coisa: preparação. Escreva aqui: conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Conhecimento que você não tem ainda, conhecimentos que você não tem. Autoconhecimento é você refletir sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus valores, os seus talentos, sobre o seu papel no mundo. E blindagem emocional, que é o controle das emoções. Você só pode transformar a sua vida verdadeiramente, de maneira consistente, com os resultados que você deseja, se você estiver preparada. Sem preparação é muito mais difícil. O programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, é uma preparação. Por isso que são 21 dias. Para você se preparar para poder o quê? Agir. Entrar em ação. Boa, Dirlene, conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Bom dia, Hilda, seja bem-vinda. Preparação. E quando você se prepara, você fica mais próxima de alcançar o que eu chamo de vida de coragem. E o que é a vida de coragem? É a vida do agir com o coração. Porque coragem, o significado da palavra é agir com o coração. Essa vida do agir com o coração é a vida que está de acordo com quem você é, com as suas regras, com os seus talentos, com o seu propósito, com o que é bom para você.
A vida de coragem, presta muita atenção aqui. A vida de coragem, ela não te machuca. A vida de coragem, ela não acaba com a sua autoestima. A vida de coragem não te diminui. A vida de coragem é a vida boa. É uma vida sem problemas, ô gata? Não, porque os desafios sempre irão acontecer. E que bom que os desafios acontecem, porque é no desafio que você cresce. Só que a vida de coragem é aquela vida onde você olha no final do seu dia e você fala, valeu a pena viver. Esse dia aqui valeu a pena. Essa semana valeu a pena. Esse mês valeu a pena. Esse ano valeu a pena. Isso é viver com coragem, agindo com o seu coração. Faz sentido isso para você? E essa vida de coragem, para algumas pessoas, tem um significado. Por exemplo, pode ser ter um relacionamento feliz e saudável. Quem gostaria de ter um relacionamento feliz e saudável? Essa pode ser a sua vida de coragem. Puxa, eu quero ter um relacionamento onde eu sou amada, onde eu sou respeitada, onde eu sou acolhida, onde eu tenho voz, onde eu posso me colocar. Isso pode ser a sua vida de coragem. Para outras pessoas, a vida de coragem pode ser isso aqui, ó. Ser feliz com o seu trabalho. Quantas pessoas não vivem infelizes com as suas profissões e os seus trabalhos? A vida de coragem para algumas pessoas pode ser isso. A vida de acordo com os seus talentos, com a sua habilidade única. Pode ser também ter tempo para os filhos. Quantos pais e mães que estão aí dentro de uma corrida dos ratos, sem saber por que elas estão fazendo aquilo, e elas se enganam dizendo que elas estão fazendo aquilo pelos filhos, mas na verdade elas estão se distanciando deles. Faz sentido isso para você? A sua vida de coragem, ela vai de acordo com o que é bom para você. Pode ser ter hábitos saudáveis, conquistar a liberdade financeira e geográfica, pode ser tudo isso. O problema é que você sabe que tudo isso que eu disse para você é bom. É bom, você gostaria de ter isso. Ó, aqui a Ana, eu quero ter uma vida feliz e saudável. A Domita, o maior erro do ser humano é querer depender dos outros e não se autoajudar. Legal, muito boa reflexão. O grande problema, o que te separa de tomar a decisão, porque para você alcançar o que você deseja, você precisa o quê? Começar. Você está num ponto hoje aqui, onde é a sua vida da mediocridade, e você precisa ir para o outro extremo. Faz sentido? Só que para isso tem algo que você precisa ultrapassar. Escreva aí, uma resistência. Existe uma resistência entre quem você é hoje e quem você quer ser. E essa resistência dá medo de enfrentar. Por quê? Porque você tem medo de se arrepender. Quem aqui gostaria de transformar a sua vida em qualquer área que seja, mas tem medo de se arrepender da decisão? Escreva aqui para mim, para eu saber se você também tem esse medo. Deixa eu dar um bom dia aqui para Dona Maricota, seja bem-vinda. Nadir, bom dia. Vanjur também, Vanjur, olha que bonito. Ana Araújo, eu quero começar um relacionamento saudável, sem começar por sexo. Legal. Mas qual é a decisão que você precisa fazer a partir de agora? Como que você se prepara para isso, Ana? É isso que você precisa olhar. Preparação. Conhecimento, autoconhecimento. E por que o autoconhecimento, principalmente no seu caso, vai ser importante? Porque talvez as pessoas que hoje as pessoas que passaram pela sua vida nos relacionamentos foram pessoas que atenderam a um certo padrão que você tinha. E elas atenderam isso e você sofreu. Você precisa entender qual é a causa desse padrão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o medo do arrependimento, esse medo do arrependimento é um medo que paralisa muitas pessoas. É um medo que destrói muitos sonhos. Ah, e se eu me arrepender de largar o meu marido, né? E se depois eu descobrir que eu gostava dele? E se depois eu me arrepender, se eu mudar de emprego, mudar de profissão? Você talvez tenha esse medo e esse medo que está te paralisando. E isso acontece por quê? Porque todos nós também temos um medo, que é o medo de fracassar. Presta muita atenção agora no que eu vou te falar. O medo de fracassar,
está ligado ao nosso instinto mais básico, que é o instinto de sobrevivência. Guarda isso. O medo de fracassar tem relação com o nosso instinto mais básico, que é o de sobrevivência. Por quê? Para a nossa mente de sobrevivência, você precisa estar dentro de um grupo. Porque sozinha você pode ser vítima do predador. Lá atrás, essa lição foi muito útil para nos trazer até aqui. Porque lá atrás o ambiente era muito inóspito e quando nós andamos em bando, a gente vencia o predador. Só que nós temos um cérebro incrível, mas de uma certa maneira ultrapassado em algumas questões, como essa. Por quê? Porque muitos desses medos de fracassar são medos, escreva aqui, medos imaginários. E agora começa a pensar, quantos sonhos não foram jogados no lixo por conta de medos imaginários? Você sabia que, sei lá, a maior parte do sofrimento humano vem exatamente de medos imaginários, de medos que nem aconteceram. E é por isso que você tem medo de tomar uma decisão. Por isso que você tem medo de se arrepender. Porque para sua mente de sobrevivência, esse fracasso não é bom. Esse fracasso não é bom. E aqui uma coisa importante para você entender. Se você tem medo de fracassar, é porque de uma certa maneira você aprendeu que o fracasso não é uma boa coisa. Seja por algum fato que você viveu ou por crenças que você adquiriu do seu ambiente. Faz sentido isso para você? Porque o tempo todo a gente está cuidando da nossa reputação. Então eu quero me manter no grupo, eu quero manter a minha reputação ilibada. Quando eu não consigo manter a minha reputação ilibada, eu começo a me sentir insegura. É por isso que você tem tantos medos de tomar as decisões corretas. Você tem o medo de fracassar, você tem o medo, né, de se arrepender, você tem o medo de ser julgada, você tem um medo de não ser tão boa o suficiente, mas presta atenção, todos esses medos são imaginários. Nenhum deles é real. Faz sentido isso para você? Nenhum deles é real até alguém, por exemplo, te julgar. É um medo que é irreal, você não tem certeza se alguém vai te julgar ou não. As pessoas até podem te julgar e elas não falarem para você. Você não vai saber. Tudo bem, faz sentido isso? A Dirlene, não posso me dar o direito de fracassar, porque pessoas dependiam de mim. Isso é uma grande prisão. É uma grande prisão. Você tem todo o direito, sim, de fracassar. Todo o direito de fracassar. Todos nós temos. O que é o fracasso, Dirlene? Pensa aí, o que você acha que é o fracasso? O fracasso... Deixa eu pegar uma água aqui. O fracasso nada mais é do que um resultado. É um resultado. Existia uma expectativa e aí você atingiu essa expectativa. Sucesso. Existia uma expectativa, você não atingiu a expectativa, você diz fracasso. Fracasso é apenas um resultado. E todos nós temos o direito de errar. E errar na escolha também, claro que sim. Não há como você acertar em todas. E eu diria que você vai errar muito mais ao longo da sua vida do que você vai acertar. Só que qual é, talvez, a grande mágica da vida? E que a maioria das pessoas não se atenta. É aprender com os erros. Eu erro, eu olho para a minha história, eu olho para o meu passado, eu errei e dali eu tenho que tirar um aprendizado. O problema é que a maioria das pessoas está dentro de uma corrida dos ratos que elas não têm tempo hábil para olhar para isso. Elas não conseguem refletir a respeito. Porque elas ficam buscando, fazendo para não fracassar. E aí, isso se torna, na verdade, uma grande bomba relógio. Por quê? Porque ela não aprendeu nada, então ela vai continuar errando. Guarda essa frase que eu vou te falar. A vida não desiste de você. Escreve aqui. A vida não desiste de você.
E essa frase é uma frase que eu adoro, que eu criei e que ela me traz muitos sentimentos, porque ela tem vários significados. A vida, por exemplo, não desiste de você te mostrando aonde você tem que aprender. E por isso que muitas vezes a gente repete situações. Por quê? Porque o tempo todo a gente precisa aprender para evoluir. Faz sentido isso? Então, para a gente evoluir, a gente precisa entender que olhar para a nossa história é fundamental. Então, fazer as pazes com a sua história também é importante. Por quê? Porque você talvez hoje esteja paralisada, infeliz, normalizando a tristeza, um relacionamento ruim, uma vida profissional ruim. Por quê? Porque existe alguma crença, algum medo lá de trás. E que muitas vezes nem é seu. Essa crença nem é sua. É a crença que era da mamãe e do papai. Dia desses, eu fiz um atendimento de hipnoterapia e a pessoa se manteve num relacionamento infeliz por décadas para honrar o que a mamãe e o papai diziam sobre não, quando você se casa é para sempre. Você não pode se separar, casamento é para sempre. E ela acreditou nisso e ela quis honrar isso ao máximo, só que teve uma hora que ela não aguentou. E olha que ela tinha diversos motivos. O marido traía, não tinha mais relação sexual, tava o caos. Mas ela manteve isso por décadas. Por décadas. Tá fazendo sentido isso para você? Deixa eu ver aqui uma pergunta da Kika. É comum se ter medo do seu medo? Medo do seu medo? É bem filosófico, hein, Kika? eu não peguei o raciocínio, não. Se você puder refazer a pergunta, eu agradeço. Pode não parecer, mas eu sou meio limitado. Então coloca aqui, por favor, que eu não entendi. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Legal. A vida não desiste de você, Eduardo. Exatamente. Ailda, há pessoas que perpetuam o erro. Sim, porque elas não aprenderam. Elas não aprenderam, Hilda. E se elas não aprendem, elas não conseguem sair dele. A vida não desiste de você. A vida está te ensinando. Olha, tem um erro aqui. Você precisa aprender. O que você está aprendendo com isso? Tudo bem? Fazer as pazes com a sua história é uma maneira de você entender quais as programações que existem, quais as crenças que existem aqui na sua mente subconsciente e que fazem você ter esse medo de se arrepender. Porque esse medo do arrependimento, na verdade, nada mais é do que, presta atenção, o medo de não pertencer, o medo de ser julgada, o medo do grupo te tirar. Esse medo do arrependimento é isso. Só que a gente precisa entender que histórias, presta atenção agora, histórias, elas começam e terminam. Histórias começam e terminam. E a gente precisa entender que tem tantas evidências às vezes que a gente quer fugir da realidade. Por exemplo, um relacionamento acabou e você fica insistindo nele. Tem tantas evidências, por exemplo, essa pessoa que eu atendi na hipnoterapia tinha tanta evidência, só que por que essa pessoa não conseguia terminar? Porque na história dela existia um medo de ser abandonada, de ficar sozinha. Então, ela preferia viver naquela dor do presente ao invés de encarar uma dor futura, a dor da mudança. Aí aqui, a pergunta que eu te faço agora. Ficar infeliz sem ação ou viver o medo da incerteza da mudança? Nos dois casos, vai dar medo. Vai ter um pouco de insegurança. Mas qual que você escolhe? Continuar infeliz sem nenhuma ação, aceitando essa vida que você está levando como normal, pode ser comum, mas não é normal, ou viver o medo dessa incerteza da mudança, mesmo sem saber o que vai acontecer, se você vai se arrepender ou não. Essa é uma escolha. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E aí você precisa decidir qual é a escolha que você faz. É a escolha de continuar sofrendo ou a escolha de enfrentar
essa incerteza, mas com a possibilidade de você realmente voltar a ser feliz. Você precisa entender que na segunda opção existe uma chance de dar certo, de você se libertar. A gente tem a mania de achar que o mundo é o nosso campo de visão. Só que a sua visão é o que limita a sua vida. Existe uma vida muito além dos muros que você acredita, dos muros que você está enxergando agora. Muitas pessoas que têm medo, por exemplo, de sair de uma profissão, de fazer uma transição de carreira, elas acham que a vida é só aquele parquinho que elas estão ali anos e anos e anos. E não. Existe um mundo gigantesco para elas conquistarem. Isso também pode ser seu. Isso pode ser seu também. Ó, Marta, vivi essa escolha há 22 anos. Foi mega desafiante. Mas você sobreviveu, né, Marta? Você está viva. Coisas incríveis aconteceram depois também. Percebe que você precisa fazer essa escolha para ontem. Você vai continuar nesse sofrimento, escrava desses medos imaginários, controlada, manipulada, vendo seus dias passarem, ou você vai entrar em ação? Você precisa recuperar a coragem para você entrar em ação. A coragem, ela é essencial para que você possa ter os resultados que você imagina. Coragem é ação. Agir com o coração. Coragem é ação. Sem ação não há transformação. Não tem como você transformar absolutamente nada sem ação. E quando você cria evidências, a sua mente de sobrevivência, ela se acalma. E você vai ganhando energia emocional. Para quê? Para você continuar no processo. Você vai continuar no processo. Porque é um processo. Não caia na falácia, na mentira do autoconhecimento high five, que te promete uma transformação de vida rápida, em 7 passos, isso ou aquilo. Transformação de vida, você tem que lutar por ela todo dia. Todo dia. Você tem que ter fome de mudança. Todo dia. Enfrentando os desafios que a vida tem. Que a sua vida tem. Agora, você pode continuar se escondendo atrás desses medos, esperando que alguém faça por você, esperando que alguma coisa aconteça, ou você entra em ação. Só que se você fica na primeira opção, você simplesmente não transforma absolutamente nada. E aqui eu quero que você entenda um pouco do estoicismo, que é uma filosofia que eu aprendi a colocar na minha vida. A gente não controla a maioria das coisas. E para qualquer coisa a gente precisa esperar o melhor, se preparar para o pior e aceitar o que vier. A filosofia estoica, ela traz muita sabedoria, porque é uma filosofia de vida, nua e crua. Não tem mimimi, não tem coisas mirabolantes. A vida é assim. Você precisa se preparar, esperando o melhor, aceitando, né, o que vier. E claro, sempre também olhando com o que de pior pode acontecer. Porque a maioria das coisas não está sob o seu controle. Se você ficar acreditando que o teu relacionamento um dia vai melhorar porque você vai esperar que o seu marido tome uma outra decisão, que ele fique mais legal, que ele fique isso ou aquilo, você está se iludindo. E você fica no sofrimento. E até quando você vai ficar no sofrimento? Até quando você vai aceitar uma vida medíocre? Os anos estão passando, a gente está chegando no meio de 2022. O que você fez para construir um ano diferente? Talvez nada. E sabe por quê? Porque você não estava preparada. Por isso que você precisa se preparar. E a preparação é conhecimento, autoconhecimento e também blindagem emocional, que é o controle das emoções. Se você não tiver o controle emocional, você desiste. Porque as emoções,
elas vão te dominar. Uma pessoa que quer a liberdade, seja ela em qualquer área, ela precisa ter o controle das suas próprias emoções. Se ela não tiver o controle das suas emoções, ela desiste do processo. Então, ter blindagem emocional é um passo fundamental, é um pilar fundamental para essa transformação de vida que você quer. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado e eu vou te dar a dica de um livro bem legal para você. Um livro que eu sempre indico, um livro que é muito importante. A Virgínia, me separei e não conseguia seguir em frente, pois eu fiquei muitos anos querendo conversar na cara dele e isso nunca aconteceu. Queria saber e olhar na cara dele. Estou desapegando ouvindo você. Muito bom, Virgínia. Agora, uma coisa que talvez seja importante, você precisa dessensibilizar e fechar essa história. Fechar essa história. Porque enquanto existe uma emoção, seja raiva, seja tristeza, seja o medo, enfim, essa emoção, ela domina a sua mente. Então, por isso que na hipnoterapia, o que a gente faz? Primeiro, dessensibilizo a emoção. Depois eu dou uma nova interpretação de acordo com os contextos. E aí eu deixo ir. Tudo bem? Faz sentido? Carla, a frase do estoicismo, vou colocar aqui para você, Carla. Espera aí, ó. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Pode printa aí para você guardar. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Esse é um dos fundamentos do estoicismo, né? E o principal deles, você controla poucas coisas. Você controla a sua mente, o seu corpo, as suas ações, as suas escolhas, mas você controla pouquíssimas coisas. A maioria das coisas não está sob o seu controle. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar a dica do livro aqui. Coloca o seu aprendizado. Ó. Esse livro é incrível porque vai te fazer refletir muito. Antes de partir, da Bronnie Ware. A Bronnie Ware, ela acho que ela é ainda, enfim, ela talvez não atue mais, mas ela sempre será uma enfermeira, né? Ela é uma enfermeira australiana e em um determinado momento ela trabalhava com pacientes terminais, aqueles que já sabiam que eles iam morrer. E ela começou a catalogar os arrependimentos mais comuns que essas pessoas tinham. E aí ela listou isso nesse livro, os 5 principais arrependimentos no antes de partir, tá bom? Então é um ótimo livro, é um livro que eu recomendo para você talvez refletir sobre o seu momento, se está valendo a pena ou não você se manter desse jeito. Adilene, me interessa hipnoterapia, me manda mensagem direto que a gente conversa, tá bom? A hipnoterapia, ela é eficaz por quê? Porque ela vai na causa. É uma terapia breve, é uma terapia que muda o teu comportamento. Eu sempre brinco, você nunca vai se tornar o melhor amigo do seu hipnoterapeuta. Por quê? Porque você vai se encontrar pouco com ele. Por quê? Ela vai na raiz, ela vai na causa. Existem casos, isso não é a maioria, tá? Eu não gosto de vender isso, né? Em uma sessão você pode resolver muita coisa? Pode mesmo. Isso é real. Mas eu não gosto de prometer isso, por quê? Porque cada pessoa é única. Então, por isso que, por exemplo, eu trabalho com um protocolo que tem 5 encontros, que tem uma maneira de acolhimento para que essa pessoa realmente ela possa sair melhor do que ela entrou no processo comigo. Tá bom? Maravilha! Deixa eu ver aqui se você tem alguma pergunta, algum aprendizado. Oi, Rubenilson, seja bem-vindo. Bruna, seja bem-vinda também. Deixa eu ver aqui. Beth Veracruz também. Excelente. Bom, já que vocês não têm aprendizados, a Virgínia, hipnoterapia por videochamada pode ser também. Pode ser tanto presencial quanto online e com os resultados iguais. No meu protocolo, eu atendo pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, pessoas fora de São Paulo, né, onde eu estou, sem nenhum problema. A única questão sempre é ter uma boa conexão de internet e que você possa ter ali uma privacidade durante a terapia, tá bom? Bom, amanhã às 8 horas pontualmente estaremos para mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Olha, muito obrigado
e espero que você tenha um lindo dia, tá bom? Grande abraço!